Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do Pauta 1, um programa para te conectar com profundidade aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E hoje nós vamos discutir um assunto urgente e global: as ondas de calor e a crise hídrica. Vamos analisar os recordes de temperaturas que vêm sendo quebrados em todo o planeta. O dia 22 de julho foi registrado como o mais quente da história, com a temperatura média global de 17,15 graus Celsius, o que reflete as mudanças climáticas que estamos enfrentando. Recentemente, o mundo tem enfrentado recordes de temperaturas altas, com países como Grécia, México e Índia sofrendo intensamente com o calor. O primeiro semestre de 2024 foi o mais quente já registrado na Terra. Vamos ver como as ondas de calor estão afetando a vida das pessoas, os desafios enfrentados pelas cidades e as medidas de adaptação necessárias. Os recordes de temperatura em 2024 têm provocado impactos significativos ao redor do mundo. Vamos entender como a temperatura média global tem se comportado em relação aos anos anteriores e as previsões dos cientistas para os próximos meses. No Brasil, a crise hídrica é uma preocupação crescente e vamos abordar as principais causas, as ações governamentais e não governamentais em curso e o impacto nas fontes de energia. Para falar então sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Pauta 1 o Carlos Bocuí, ele que é presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Carlos, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente, é um prazer receber você novamente aqui no Pauta 1. É um prazer estar aqui. Carlos, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar para você a respeito desse cenário que a gente relatou aqui nessa abertura, né? Esse aumento de temperaturas em todo o mundo, as ondas de calor se tornando cada vez mais frequente. O que, na sua avaliação, tem contribuído para esse aumento das ondas de calor ao redor do planeta? Olha, a gente tem um processo contínuo de aumento da temperatura global decorrente do aquecimento global, tá? Então, entra ano, sai ano, nós temos um pequeno acréscimo de temperatura. Só que quem faz esse acompanhamento cientificamente, essa medição, que é o IPCC, o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, que é um setor das Nações Unidas, eles, no último relatório, dizem que os efeitos esperados estão muito acima daquilo que era previsto cientificamente. Quer dizer, nós entramos num processo de maior aquecimento quase que repentinamente, não é? Sem que isso trouxesse nenhum aviso. Então, nós estamos agora num ritmo mais intenso do que nós tínhamos antes de aquecimento e, além disso, os efeitos desse aquecimento têm sido maiores também do que era esperado, né? Então, nós estamos aí, eu diria, um pouco fora da métrica que era esperada, gradual, de aquecimento até 2050, depois até 2100. Carlos, como você mencionou, dá aquela sensação que cada ano que passa está mais quente. Não sei se aqui em Goiás mesmo a gente tem essa sensação, principalmente em períodos que era para estar mais fresco, períodos mais chuvosos, e não está exatamente dessa forma. Na sua avaliação, quais são as regiões mais afetadas pelas ondas de calor? Olha, nós temos um efeito que é o efeito que se sobrepõe ao aquecimento global, que é contínuo, gradual, que é o efeito do El Niño, né? O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico que leva a uma alteração das áreas continentais, como, por exemplo, o Brasil sofreu bastante no ano passado com os efeitos do El Niño, né? Então, essa somatória, né, essa sinergia entre dois elementos que se apresentaram no último ano, ela é motivo dessa intensificação do aquecimento que nós estamos sentindo, né? E você tem mais um elemento aí, que é a falta de chuva, né? A extrema secura, que é um elemento que ocorre nesse processo quando não vem as chuvas no período de verão, principalmente na região da Amazônia, que a Amazônia faz uma transposição de umidade para toda a área continental, né? Então, o que explica essa situação, eu diria, fora do normal, né, acima do normal, é isso, é a sinergia entre o aquecimento global
e o El Niño que se coloca agora, e ainda algumas condições que são condições climáticas sazonais que acontecem, como, por exemplo, seca, né? Ausência de chuva. Então, isso explica a intensificação do calor. E aí, nós temos que entender que o efeito El Niño, que ocorria alternado com Laninha, né? De 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, hoje ele é muito mais intenso. Então nós temos, por conta do aquecimento global, um super El Niño, um super Laninha, né? Então essa alteração das águas do Pacífico, que interfere no clima de todo o planeta, ela também está se intensificando, o que explica esse calor extremo que nós estamos sentindo na América do Sul, foi sentido bastante o ano passado, esse ano também, e na Europa, né, no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Índia e outros países, onde você tem uma grande diferença com relação aos anos anteriores, né? Ou seja, é um ritmo de aquecimento muito acima do que nós esperávamos, né? E nesse ritmo bastante acelerado, como o senhor explica aqui a nós, ainda nesse ponto de vista introdutório, Carlos, a ciência também precisa se adaptar para essas medições? Pelo seguinte aspecto, pergunto isso. Tem sido cada vez mais comum nós abrirmos aí os portais de notícia, ler os jornais com a seguinte colocação. O mês de julho, por exemplo, foi o mês mais quente da história. O mês de maio, o mês de agosto de 2023, enfim, a gente vai lendo com cada vez mais frequência esse tipo de notícia. A ciência também precisa se adaptar para essas medições? Essa sua pergunta é muito interessante, porque de fato nós temos sempre algo novo, né? Assim, está mais quente do que ontem, está mais quente do que o ano passado, nós estamos batendo recordes sucessivos, né? Isso tem uma explicação. A questão climática, ela lança o clima numa situação inusitada, onde a série histórica, aquilo que no passado foi referência de temperatura, não serve mais. Então, a gente não pode mais se referir aos últimos 50 anos dizendo, olha, a máxima histórica de temperatura foi X, então nós não vamos ultrapassar isso, vai se repetir. Não é mais assim. Nós estamos diante do novo, tá? É uma situação nova. A isso se dá o nome, até interessante, de incerteza radical. Incerteza porque você não sabe ao certo o que virá e vai ser pior, de fato, porque você tem um aquecimento global contínuo. E, por outro lado, essa incerteza ela é radical, porque não tem série histórica. Isso que você me pergunta, né? O que era noticiado antes, não tem série histórica que sirva de base para esse aquecimento, né? Então, de fato, nós fomos lançados como humanidade para um patamar que é inusitado. Então, nós vamos ter que lidar com isso. E respondendo à sua pergunta, a ciência vai ter que se preparar, né? Inclusive com capacidade de climatologia, de prever eventos extremos com muito mais acuidade do que ela previa antes, porque disso depende, inclusive, a segurança de populações diante de eventos extremos, né? E Carlos, agora falando um pouco dessa realidade que acontece não só aqui no Brasil, de calor extremo, mas ao redor do mundo. Como que as outras cidades, elas têm se adaptado para conseguir lidar com essas ondas de calor? Você pode dizer para a gente quais estratégias estão sendo utilizadas, né, para mitigar essa situação, esse cenário? Olha, um bom exemplo comparativo é a França, né? Os franceses, eles estão, por uma questão de aceitação política do pior cenário possível, apontado pelo IPCC, que seria de 3,5 a 4 graus para 2100, a França passou a fazer um programa de adaptação muito consistente. Então, a cidade de Paris está, por exemplo, desenvolvendo projetos de canalização de água do Rio Sena para que passe pelas residências, fazendo um processo de resfriamento das residências, assim como você tem aquecimento, onde você aquece a água e ela aquece o ambiente, né? Outra questão é o mapeamento
geomorfológico da cidade, saber onde você tem concentração de populações mais vulneráveis, se você tem hospital próximo, se você tem possibilidade de relocar populações em caso de eventos extremos, de calor extremo, locais de abrigo para populações, não é? Locais de resfriamento, o que já é adotado em algumas cidades. Então, eu diria que hoje o Plano de Paris de Adaptação Climática, ele é um exemplo, porque ele tenta fazer um mapeamento, inclusive, de vulnerabilidade, quais são as áreas mais vulneráveis com relação à população mais idosa, enfim, e aí eles colocam em ação um plano que é um plano de atenção, né? É um plano não diria como defesa civil, mas é um plano mais voltado à assistência social. Por exemplo, França e Itália, quando você tem períodos de calor extremo, as pessoas mais idosas não saem à rua para se proteger, porque o calor é extremo e vai realmente afetar a saúde e colocar em risco a saúde das pessoas. Então, as pessoas se mantêm em casa e aí ficam sem assistência no sentido de ter suprimento, ter água, ter elementos que possam garantir a sua subsistência. E aí, a assistência social, ela ganha um novo recorte, que não é o recorte só de situações indesejadas, extremas, mas sim de episódios de calor, onde a assistência social passa a oferecer uma prestação de serviços de atendimento a essas populações mais vulneráveis, né? Quer dizer, o processo de adaptação é um processo amplo. Ele passa por obras, né, de caráter físico, de reordenamento territorial, planos diretores, arborização de cidades e também de atendimento aos mais vulneráveis. Carlos, é um processo amplo, você acabou de dizer, mas você acha que seria viável uma alternativa similar como essa na França para as cidades brasileiras, né? Que lições nós aqui do Brasil podemos tirar dos franceses? Olha, nós temos no Brasil um mapeamento muito interessante sobre ilhas de calor, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem um mapa muito preciso de quais são os pontos da cidade onde você tem maior concentração de calor. E aí, para combater isso, você tem que intervir nesses espaços geográficos, trocando, por exemplo, os telhados, que são telhados que absorvem calor e mantêm a temperatura, não é? Aí é uma questão interessante também de se observar que, para você combater o calor em áreas urbanas, é preciso que você crie condições para que no período noturno você tenha um resfriamento, porque o organismo humano ele necessita de um resfriamento de períodos em períodos para que ele possa sobreviver. Você começa a desgastar o organismo humano e o organismo começa a colapsar se ele não conseguir abaixar a sua temperatura abaixo dos 36 graus, inclusive em períodos longos de 48 horas, 72 horas. Então, é preciso que você tenha no período noturno esse resfriamento. Como é que você consegue isso numa cidade grande? A cidade tem que ser arejada, ela tem que ter espaço para respirar, ela tem que ter boa arborização. As árvores, elas fornecem gotículas de água que refrigeram o clima, não é? Você não pode ter cidades muito verticalizadas, com prédios muito próximos a outro, criando verdadeiras montanhas artificiais que dificultam essa dispersão do calor, né? E nem pode ter, por exemplo, grandes áreas impermeabilizadas com cimento, com concreto, que vai dar esse efeito do calor que não se dissipa na parte noturna, não é? Então, preparar as cidades é você preparar já reconhecendo quais são as ilhas de calor e trabalhando efetivamente para combater. Aí é muito importante que os planos diretores, os planos que orientam o crescimento das cidades, que ordenam o ordenamento do solo, eles sejam adaptados a esse elemento que é de resfriamento das manchas urbanas.
Ou seja, o planejamento é fundamental para também lidar com essas ondas de calor. E Carlos, você mencionou sobre a população, mas também a gente chama a atenção em relação aos animais, ao próprio meio ambiente, que tem sofrido bastante com esse clima muito quente, principalmente o Cerrado, está acontecendo muitas queimadas no Cerrado. E eu queria que você opinasse aqui para nós a sua avaliação. Como que essas ondas de calor estão afetando os ecossistemas e a biodiversidade brasileira? Olha, o Cerrado e o Pantanal, por exemplo, têm uma característica de muita vulnerabilidade frente às mudanças climáticas, porque você tem calor extremo, muito calor, você tem seca, vegetação seca que rapidamente pega fogo, e você tem ventos fortes, às vezes, que impedem a ação humana para conter o incêndio, isso se espalha, né? Então, esses elementos de calor, seca, vegetação seca e vento, são elementos que são praticamente incontroláveis. O ideal é que não se provoque incêndio, como costuma se fazer, para limpeza de pasto, para limpeza de terrenos. Então, esse tipo de cultura do fogo, aqui o Brasil está acostumado, porque aqui sempre houve uma perspectiva de você até revitalizar o solo utilizando fogo para limpeza, né? Isso tem que acabar, porque não dá para controlar o fogo. Uma vez que você provoca uma chama, uma labareda, depois isso pode sair do controle, não é? Como as imagens mostram aí, às vezes um toco de cigarro, uma bituca de cigarro, né, jogada à margem da estrada, provoca um incêndio. O fato é que poucos dos incêndios que estão ocorrendo hoje no Pantanal, por exemplo, são provocados pela ação da natureza, como raios. A gente não tem tido raios que podem provocar incêndios. Nós temos tido ação humana que leva a esse grande número de incêndios, que depois nós não temos estrutura de bombeiro, de defesa civil para controlar. Esse é um outro ponto. Em grandes regiões como o Pantanal, etc., você tem que ter, principalmente, suporte aéreo, né? Ou seja, você tem que ter pessoal, você tem que ter tecnologia, tem que ter equipamento para fazer esse combate. E o melhor, o mais interessante é que você possa fazer isso de forma antecipada, que você possa ter ações preventivas, principalmente por mapeamento satélite, onde você pode chegar em tempo real às áreas de incêndio antes que ele se espalhe muito, né? Então, são elementos de controle territorial que o Brasil vai ter que se adaptar, principalmente focados na prevenção, né? Não permitir que isso aconteça. E, respondendo sobre os animais são vitimados. Mesmo aqueles que conseguem correr, que conseguem escapar, que não é o caso, por exemplo, de répteis, é o caso de pássaros. Por outro lado, os ninhos ficam, né? Os ninhários. Então, há uma grande perda de biodiversidade sempre que ocorre um incêndio, porque nem todos os animais podem fugir das labaredas. Eu queria retomar no ponto sobre as ilhas de calor. E aqui, para a preparação do programa, Carlos, tive a oportunidade de ler alguns de seus artigos que tratam sobre isso, o desafio que o senhor cita para as metrópoles brasileiras, como o senhor já respondeu aqui para nós nessa primeira parte do programa. Mas eu queria aqui o seu auxílio para nos ajudar a diferenciar duas questões. Logo aqui na abertura do programa, o senhor trouxe uma explicação mais ampla, mais global, falando sobre os efeitos do El Niño, por exemplo, para diferentes regiões do planeta. Em outro momento, o senhor destacou o efeito do microclima, né, a respeito das ilhas de calor, as construções, as cidades. Como a gente pode fazer essa associação dos efeitos do microclima por meio das ilhas de calor, as concentrações nas metrópoles, com esses efeitos mais globais, entre eles o El Niño, conforme citei aqui, que o senhor explicou no início desse programa? Olha, isso que você coloca é desenhar cenários, né? É você ter uma plataforma de uma cidade, por exemplo, onde ela tem ilhas de calor, ela tem terrenos que são mais, territórios que são mais susceptíveis ao calor extremo. E, por outro lado, você tem uma situação de calor extremo provocado
pelo aquecimento global, mais o efeito do El Niño, não é? Então é preciso que esses cenários estejam muito bem desenhados para a sociedade e que nós estejamos preparados para os piores cenários, não é? Porque a gente nunca sabe se isso vai acontecer ou não. Por exemplo, regiões como Grécia, né? Portugal, regiões semiáridas como a própria Califórnia, nos Estados Unidos, passaram por situações terríveis, com inúmeras vítimas decorrentes do calor extremo, né? Aí tem um estudo muito interessante hoje que trabalha essa questão de cenário muito agressivo, que é a teoria do bulbo úmido, não é? Que é quando você tem calor, mais umidade, isso está externo ao organismo, então a capacidade do organismo de transpirar, né, para sobreviver é muito importante. Então esses cálculos de temperatura máxima que o ser humano pode absorver, ele pode enfrentar, e por outro lado, quais as condições extremas que podem ocorrer com relação ao ambiente externo, né? Isso tudo tem que estar muito bem desenhado para a defesa civil, né? Para um planejamento de riscos, para o atendimento do setor de saúde. Então, é muito importante que esses cenários, né, eles sejam desenhados para que se prepare um plano de contingência, onde todos os setores responsáveis de governo, por defesa civil, de atendimento à saúde, estejam preparados para esses eventos, para que a população não seja pega em uma armadilha, né? E a população também tem que saber o que fazer, né? Qual é o melhor comportamento, se ela deve procurar abrigo, ilha de refrigeração, enfim. Você tem que ter todo um planejamento para um plano de defesa da sociedade. A sociedade tem que estar envolvida, tem que ter conhecimento, tem que saber como se defender. Carlos, pegando o gancho dessa sua resposta, isso ainda não é uma prioridade, você acredita, da saúde nacional aqui no Brasil? Por exemplo, a gente vê essas notícias, né? Mas não acredita que isso possa acontecer aqui. A gente viu em Meca, na Índia, né, as pessoas que morreram por conta do calor extremo. Que estratégias seriam necessárias, né? Você acredita que o governo, as autoridades da saúde ainda não têm esse tema como uma prioridade para preparar a população para casos de calor extremo? Olha, se a gente considerar que o calor extremo ele acontece em situações onde você tem a possibilidade de abrigar populações contra o risco do calor, por exemplo, locais que você tem muito ar-condicionado, a Flórida, né, a região sul dos Estados Unidos, tem picos de calor intensos e por muitos dias, mas você tem refrigeração em locais que podem, as pessoas podem suportar essa temperatura porque elas vão para um ambiente controlado, né? No caso de Meca, né, da Arábia Saudita, você tem lá uma grande população, praticamente no deserto, debaixo do sol quente, e não havia como as pessoas se abrigarem. Então, 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas morreram, né, devido ao calor extremo. Então, é muito importante que se tenha essa perspectiva de, não havendo ar-condicionado para todo mundo, que é o caso do Brasil, com populações que têm mais dificuldade financeira, você tem que ter áreas de refrigeração, né? Você tem que ter shoppings, por exemplo, shopping centers, abertos ao público para abrigar populações quando você tenha um pico de calor intenso. Então, esse elemento das ilhas de refrigeração, ao contraponto das ilhas de calor, tem que ocorrer, né? Então, o que diferencia o Brasil dos outros países é que ele tem ainda um clima tropical mais ameno do que um clima desértico. Porém, o Brasil tem regiões muito suscetíveis ao calor extremo, como é o caso de Goiás, né? Como é o caso do Nordeste brasileiro, algumas regiões da Caatinga, como é o caso do próprio Rio de Janeiro, né? Que chega a sensação térmica de 60 graus. Então, essas cidades elas têm que estar preparadas para esses eventos extremos. Estamos conversando aqui no Pauta 1 com Carlos Bocuí, presidente do PROAM. Nós vamos fazer uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando mais sobre crise hídrica e também ondas de calor. Rapidinho a gente está de volta.
Estamos de volta com o Pauta 1. Hoje a gente está falando sobre ondas de calor e crise hídrica, conversando com o Carlos Bocuí, presidente do PROAM. Nesse bloco, a partir de agora, a gente vai falar um pouco mais sobre crise hídrica, mas antes, Carlos, eu também quero perguntar a respeito desse estudo que a NASA divulgou recentemente, um estudo bastante preocupante, que fala que algumas regiões aqui do Brasil podem se tornar inabitáveis daqui a 50 anos. Queria que você explicasse, né, o que significaria esse termo inabitável, né? O que levaria a causar esse cenário previsto nesse estudo da NASA? Bom, esse estudo da NASA, ele é muito interessante, porque ele leva em consideração aquilo que eu já disse aqui, é a capacidade do organismo humano sobreviver, né? Dele se defender do calor extremo. Então, quando a NASA diz que algumas regiões serão impossíveis de se habitar, é porque essas regiões vão ter picos longos de calor extremo e o nosso organismo, ele quando passa de um determinado número de horas num calor muito maior do que a própria temperatura do corpo, ele não consegue se refrigerar e aí ele passa por uma falência dos órgãos, né? Então o estudo da NASA leva em consideração essa perspectiva de capacidade humana de refrigeração ou não, né? Esse estudo é muito interessante, ele usa um sistema chamado bulbo úmido, que compara a temperatura interna do organismo, a temperatura externa e a umidade externa, tá? E aí, quando você tem muita umidade, além do calor ser maior que o organismo humano internamente, o calor ele também é úmido fora. Então, o organismo fica com dificuldade de transpirar, o que daria a capacidade do organismo se equilibrar e refrigerar, né? A transpiração ela permite a baixa da temperatura no nosso organismo. Então, em situações de extremo calor e umidade, as pessoas ficam muito vulneráveis a um processo de colapso, né, do organismo se passar muito tempo em áreas sem capacidade de refrigeração. Então a NASA diz isso, né? O Brasil pode ter em determinadas regiões esses períodos de pico de calor muito intensos por muito tempo, e isso impossibilitaria a vida humana. Qual é a saída para isso, né? É a refrigeração artificial. É você ter sistemas de refrigeração artificial. É você ter revegetação, né? Reflorestar. É você ter maior presença de elementos próximos das pessoas que possam atenuar o calor extremo, né? Agora, a situação, de qualquer forma, ela é muito difícil, porque esse calor extremo, ele não atinge só o ser humano. Ele atinge também a agricultura. Algumas das espécies que são utilizadas para consumo humano, aqui a gente entra no terreno da segurança alimentar, né? Elas não resistem a uma temperatura muito elevada, acima, por exemplo, de uma média climática global de 2 graus. O comportamento das agriculturas também não se pode prever. Então, além da questão humana, do ser humano, nós temos que pensar também nas espécies vivas, nos animais, e também na própria agricultura e na possibilidade de produção para a sobrevivência da sociedade. Carlos, embora o estudo da NASA já indique uma situação preocupante, tem uma coisa nesse estudo que a especialista em climatologia ressaltou, que o Brasil não se tornará inabitável em sua totalidade. Você pode comentar aqui pra gente o que isso significa e como isso também pode afetar o nosso país? Olha, se nós olharmos lá para trás, década de 90, quando o Brasil começou a discutir sobre desertificação, né? Isso foi na Conferência Rio 92, que foi o primeiro tratado de desertificação que surgiu também junto com mudanças climáticas e proteção da biodiversidade. Lá já se previa que algumas áreas do mundo, não só do Brasil, seriam desertificadas. Então você tem algumas áreas que são muito propícias à desertificação, ou seja, o desaparecimento das condições que possibilitam a vida. Isso acontece na Caatinga, né, no Nordeste brasileiro, acontece na região do Centro-Oeste, do Cerrado, que tem muitas áreas propícias a isso,
Até no estado de São Paulo isso acontece, né? E na região do Centro-Oeste, no geral, você veja que até o Pantanal, o Rio Paraguai, deixou de alagar as suas áreas inundáveis. Então, você tem uma transformação das condições naturais que vão transformando determinadas regiões em regiões impróprias para a agricultura e para a habitação humana, né, por falta de água, etc. Então, aí o que acontece? Você tem processos naturais de migração interna do país. Isso é muito preocupante, porque as migrações, elas levam a grandes desequilíbrios, porque regiões que já têm condições para o atendimento da sua população vai ter que abrigar outras populações, né? Então, essa é uma grande questão. Então, algumas áreas do Brasil, como o estudo diz, elas serão mais propícias. Por exemplo, o sul do Brasil, ele não vai ser tão quente e ele não vai ser também tão desertificado, não é? Então, as ameaças, elas se concentram muito no norte do Brasil, onde deve chover menos, de acordo com a previsão das mudanças climáticas, e também na região do centro-oeste e do nordeste brasileiro. Na sua explicação, eu me recordava aqui do período de enchentes no sul do país, cerca de 3 meses. E aqui na região central do Brasil havia a ocorrência de uma forte onda de calor, um bloqueio aqui de calor na nossa região que impedia aquela massa se movimentar do sul e essa concentração lá de chuvas, né, tão intensa como a gente viu. Esses fenômenos, eles tendem a ser mais intensos e mais frequentes? Veja que interessante, você tem fenômenos que acontecem ao mesmo tempo contraditórios, né? Você tem uma seca intensa na região centro-oeste, por outro lado, o Rio Grande do Sul inunda, alaga. Por que que isso aconteceu? Porque o bloqueio do calor extremo que estava ocorrendo na região do centro-oeste fez com que os rios voadores da Amazônia, a transposição de umidade da Amazônia para o continente, ela não acontecesse. Ela correu pelos Andes e entrou pela Argentina diretamente no Rio Grande do Sul. Enfrentou um bloqueio do oceano com as frentes frias e não conseguia voltar para Santa Catarina, para uma região mais continental também. Então ali se concentrou uma grande quantidade de água, de pluviometria, que na verdade foi canalizada para aquela região em função das outras áreas de baixa pressão, inclusive das barreiras de calor do centro-oeste, né? Então é interessante verificar que você tem uma intempestividade que é inerente às mudanças climáticas, calor extremo, chuva extremas, né? E até situações no mundo, como por exemplo, de uma seca extrema depois de um inverno de 40 graus negativos devido à própria seca extrema. Isso acontece, por exemplo, na Mongólia. Então, esse enlouquecimento climático se deve a esse desequilíbrio que é o próprio aquecimento global, né? Que leva a uma série de efeitos que muitas vezes parecem ser completamente antagônicos. E o Brasil foi cenário disso, né? A situação esse ano da seca no centro-oeste e da extrema chuva no Rio Grande do Sul demonstra claramente esse desequilíbrio. Já falando um pouco então de seca, Carlos, de crise hídrica, né? De que maneira as políticas de gestão de água elas precisam evoluir para conseguir enfrentar esses desafios impostos pelo calor extremo, né? Pelas ondas de calor? Como essas políticas ainda precisam evoluir diante desse cenário? Olha, a conservação dos recursos hídricos é fundamental, né? É fundamental. Hoje você tem uma Agência Nacional de Águas, a ANA, que ela está deslocada da área ambiental para o Ministério de Gestão Territorial, né? Então aí você tem alguma coisa de competência na área política que deve ser transformada para maior eficiência. Um outro elemento que tem que se pensar é no plantio imediato de florestas, né? Água nasce de floresta. Quando você tem o solo úmido, o solo absorve a chuva e depois continua levando a água para a superfície dos lençóis de profundidade, mesmo quando não chove. Então você tem uma permanente fonte de abastecimento de rios,
represas, etc. Então, é preciso você fazer essa associação entre as árvores, né, a vegetação, e a produção hídrica, né? E, normalmente, o que nós temos no Brasil é a diminuição das florestas e a perda constante de produção hídrica decorrente desse ressecamento do solo, da desertificação, né? Então, o Brasil tem que entrar num programa muito forte, muito vigoroso, de replantio de água, né? Replantio de florestas para produzir água. Esse é um elemento fundamental se nós quisermos manter o equilíbrio climático. Além disso, como então a sociedade, né, nós os civis, mas também as empresas privadas podem contribuir então para uma transição energética mais sustentável aqui para o Brasil? É muito interessante essa pergunta, porque a transição energética, ela envolve vários aspectos. O primeiro é o consumo de energia, né? É a busca de energia limpa. Então, comprar, quando pode, só energia limpa é muito bom. Iniciativas particulares de instalação de painéis, né? Painéis solares, é muito bem-vinda, porque você tem uma maior autossuficiência na geração de energia, né? Estimular, através das pessoas, através das indústrias, das empresas, o plantio de árvores para revegetar regiões e produzir mais água, né? Quer dizer, o fomento, através aí do incentivo ao replantio, né, dessas áreas. As áreas particulares, agrícolas, principalmente no Brasil, uma grande parte dessas propriedades rurais, elas não têm a reserva legal, elas não plantaram a reserva legal, elas desmataram a totalidade dos terrenos e deixaram de proteger aquilo que é de importância ambiental, social e obrigatório por lei, né? Então, há muita coisa que se pode fazer no sentido de contribuir para que se tenha uma transição energética. E o Brasil, ele deve se afastar do petróleo e do gás, né, que é nocivo para a questão climática, e deve se aproximar muito mais das iniciativas de energias limpas. E o PAC, o Plano de Crescimento lançado pelo Brasil no ano passado, ele destina 61% de energia para a energia de petróleo, energia suja, e apenas uma menor parte para a energia limpa. Então, o próprio governo tem que rever também os seus investimentos, porque os investimentos do governo sinalizam para a iniciativa privada qual é o caminho a seguir, né? Então, o governo deve dar o exemplo e deve aportar recurso para que o fluxo financeiro caminhe no sentido da sustentabilidade e não da insustentabilidade. E nesse aspecto de planejamento governamental, passamos aí já 22 anos da Conferência Rio 92, que foi um marco aqui para o nosso país. Não só o Brasil, mas aqui trazendo para o nosso contexto regional, de que forma, Carlos, que a gente precisa se preparar melhor para fazer essa transição energética e, ao mesmo tempo, conter os efeitos de tantas mudanças climáticas? É muito interessante falar de energia no Brasil, né? Se você pegar o setor que faz a orientação dos sistemas de barragens e tal, você vê que não tem lá um conselho que seja de participação da sociedade civil. O Operador Nacional do Sistema, ONS, ele é formado pelas grandes empresas detentoras dos reservatórios e as grandes geradoras de energia, mas você não tem sociedade civil, né? Então é o setor econômico praticamente decidindo como se dá a abertura de barragens e a soltura da água, enquanto que a água é um elemento que é direito de todos, né? De toda a população. Então faria todo sentido que a gestão de recursos hídricos ela fosse muito mais democratizada e que você tivesse elementos de controle social. Então, permitir que o setor de energia ele tenha conselhos, né, de gestão participativa com participação da sociedade e não apenas de indicados pelo Ministério de Minas e Energia, é um avanço democrático na gestão
daquilo que é de interesse de todos, que é o meio ambiente, não é? Eu acho que esse aspecto de construção democrática para a área ambiental ainda falta, o Brasil está um pouco aquém disso. Carlos, a gente falando então sobre essa questão das crises hídricas, também das ondas de calor, e a gente fala um pouquinho de políticas, né? Política de clima, política de recursos hídricos e o papel da cooperação internacional nesse cenário todo que a gente está falando de mudança climática, né? Como que você vê o papel dessa cooperação internacional, nos impactos que a gente tem aqui no Brasil também? Ora, hoje no mundo, eu sempre digo que se o mundo não tiver um estado de paz, ele não consegue fazer uma transição para a sustentabilidade, porque o interesse das nações é muito focado na sua própria autonomia e manter a sua hegemonia política, hegemonia econômica. Então, a decisão nas conferências internacionais climáticas, elas sempre dependem do que a gente chama de multilateralismo colaborativo. É o papel dos países de se despojarem dos interesses individuais, pessoais, da própria nação para trabalhar um projeto de interesse global, né, de interesse humanitário. Enquanto você tem guerra, né, e hoje nós temos 120 conflitos armados acontecendo no mundo, os principais aí, a questão da guerra da Ucrânia e também Israel e a faixa de Gaza, Palestina, o que nós temos, na verdade, é um processo de instabilidade que faz com que as nações, quando vão para a mesa de negociações, elas não se voltem para o grande problema da humanidade, que é o problema climático. Esse é o problema de sobrevivência da própria humanidade, mas ainda está todo mundo pensando no seu problema doméstico, né? Então, esse despojamento da humanidade para atingir um estado colaborativo, ele é essencial, né? E aí tem uma outra questão que é preciso tocar aqui, que é o lobby, o enorme lobby dos petroestados e dos países produtores de petróleo e das empresas de petróleo. Ninguém pretende diminuir a produção de petróleo até 2033, 2035. O plano das empresas e dos estados é expandir. O próprio Brasil pretende expandir a extração de petróleo até 2033, até daqui praticamente 9 anos. Então, nós temos que mudar esse conceito, entendendo que o petróleo está destinado a um completo banimento, a não ser para algumas pequenas questões que você tenha necessidade, não como energia, mas o petróleo ele deve desaparecer do mercado nos próximos 30, 40 anos, isso não há dúvida. Então, é preciso impedir que o lobby do petróleo ele faça com que as coisas continuem como estão. E o que é muito prejudicial, porque nós estamos hoje com um nível de saturação da atmosfera de 350 ppm, enquanto que aquilo que seria, 428, enquanto que o aceitável seria 350. Então, essa retomada dos patamares seguros de saturação atmosférica por carbono, eles têm que ocorrer, né? Isso vai ocorrer por decisão dos estados, das grandes nações, principalmente as mais poluidoras e também das indústrias produtoras de petróleo. Carlos, ainda falando sobre o petróleo, então quais seriam os passos para impedir o lobby do petróleo, então? Quais seria essa caminhada para ter esse impedimento? Olha, nós temos aí instrumentos econômicos, né, que a taxação é uma coisa que funciona. Tem uma outra questão importante que é dimensionar prazos e metas para a eliminação do petróleo, né? Porque se você tem uma ideia vaga, uma carta em branco dizendo nós vamos banir o petróleo para 2050, quando chegar em 2050 vai para 2060, etc. Então é preciso que você tenha um processo escalonado. Diminui tanto agora, diminui tanto daqui a 5 anos. Os carros a combustíveis fósseis deixam de circular em 2035, como a Europa já está fazendo em muitas situações. Então, esse plano de restrição ao petróleo,
gradual, mas com a finalidade de eliminação, ele deve ocorrer, né? E para isso você tem que ter força política, tem que ser eu diria, uma medida vigorosa que tenha coragem de enfrentar o lobby e fazer essa transição. Não haverá transição se você não tiver restrições graduais para a eliminação do petróleo. A gente falou de tantos assuntos importantes no programa de hoje, no bloco anterior, como a gente destacou aqui a temperatura de uma forma global, aquilo que a ciência vem acompanhando, nesse bloco uma associação da crise hídrica, né, com as ondas de calor. Para a gente fechar, eu queria uma reflexão final sua a respeito de tudo isso que a gente falou, uma mensagem aqui para quem nos acompanha, uma reflexão final sobre esse tema. Então, nós estamos numa encruzilhada civilizatória, né? Nós estamos diante do maior desafio que a humanidade já enfrentou para a sua própria sobrevivência. E quando eu digo humanidade, é para os seres vivos, né? Não é apenas para o ser humano, mas também para as espécies vivas. E nós estamos diante de uma situação que ainda não é bem clarificada, que são os tipping points, os pontos de inflexão do planeta, que são os vários pontos que o aquecimento global, uma vez extrapolado um limite, ele dispara como um efeito dominó, como o gelo do Ártico que derrete e solta permafrost, que tem metano, que muda as correntes marítimas, que desorganiza a questão climática no mundo todo. Então, esses elementos nos levam a um tipping point, a um ponto de não retorno. Nós estamos muito próximos de um ponto de não retorno. Então, as medidas que nós temos que tomar, elas são urgentes. Elas vão desde o comportamento de cada um de nós até a cobrança que nós temos que fazer para os políticos, para o setor empresarial, nós, enquanto consumidores, nós, enquanto eleitores, né? Nós, enquanto cidadãos, no sentido da nossa ação possível para fazer essa transformação. Então, é importante que as pessoas tenham consciência de que essa transformação é urgente, é necessária. Isso significa a vida e a qualidade de vida para as futuras gerações, e o momento de agir é agora, né? Não é amanhã, é hoje, começando de agora. Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, muito obrigada pela presença com a gente, por essa conversa tão importante sobre meio ambiente, ondas de calor, né, recursos hídricos, futuro da humanidade de maneira geral. Muito obrigada, Carlos. Até a próxima. Eu que agradeço e parabenizo a Sagres pela atenção que tem dado para a questão ambiental, que é tão importante para todos nós, né? E assim nós chegamos ao final de mais uma edição aqui do Pauta 1, mas queremos continuar essa conversa com você lá no nosso Instagram, @sistemasagres_. Por lá você pode fazer a sua sugestão de pauta para o nosso próximo programa. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.